Fala pessoal, boa tarde, meu nome é Ivaldo Azevedo e eu vou comentar o fato do doutor Adriano Rocha, advogado, ter sido preso. Tá? Para quem não sabe, o doutor Adriano Rocha, que é o advogado que entra nos quartéis da Marinha, grava tudo, dá voz de prisão para o oficial. Esse advogado, doutor Adriano Rocha, foi o meu primeiro advogado, tá? Da Marinha, no meu caso da Marinha. Quem não sabe, eu denunciei diversos abusos da Marinha. Quem começou com essa história lá atrás fui eu, na verdade. Meu Instagram viralizou, teve gente do mundo todo me mandando mensagem. Pessoas me relataram casos de roubo, desvio de verba, até surubas dentro de quartéis, e eu denunciei isso tudo no meu Instagram, né? E ele se ofereceu para ser meu advogado, né? Agora, o que vocês também não sabem é que o doutor Adriano Rocha, eu fui o primeiro cliente da Marinha do doutor Adriano Rocha. Ele tinha acabado de pegar a carteirinha da OAB, ele era advogado recém-formado, tá? Então eu peguei o doutor Adriano Rocha, assim, um neném na advocacia, entendeu? Desde o início eu estava ali com ele e ele também comigo, tá? Então eu sei toda a história desde o início, até chegar no ponto que chegou do porquê que ele foi preso, e eu já tinha avisado que ele ia ser preso. Na verdade, isso meio que fazia parte de um plano, e eu vou explicar isso tudo para vocês aqui agora, tá? Algumas pessoas vão gostar, outras provavelmente vão ficar frustradas, mas eu vou falar toda a verdade. As únicas pessoas que conhecem toda a verdade dessa história sou eu e o doutor Adriano Rocha, tá? E eu quero que você veja esse vídeo até o final, tá bom? Esse vídeo aqui não é para falar bem nem para falar mal, é para expor a verdade, tá? Dos fatos, e eu vou dizer o porquê no final, tá? Tinha um propósito dele ser preso, tá? Esse plano foi arquitetado por mim, tá? A ideia disso tudo. Eu peguei o Instagram, todos os vídeos, tudo desde o início do doutor Adriano Rocha fui eu. Só que dos últimos 2, 3 meses pra cá que não. Porque a gente meio que se desentendeu, eu não quis continuar do jeito que ele estava, achei que ele não estava fazendo da maneira correta e que ele estava falando coisas da força que não condiziam, como a Marinha é racista. Eu não acho que a Marinha é racista, ela já foi no passado, hoje ela não é. O problema principal não é esse. Ele se perdeu em questões ideológicas, tá? E eu decidi me afastar dele por causa disso. Porque ele no final só estava querendo visualização, só estava querendo aparecer, na minha concepção, tá? Lembrando, não estou aqui para denigrir ele, eu estou aqui para falar a verdade, é a minha visão dos fatos, de quem está com ele desde o início. Estava com ele desde o início, tá? Que eu me desvencilhei dele tem 3, 4 meses para cá, tá bom? E foi no mesmo período que ele começou a crescer no Instagram. Quando ele começou a crescer no Instagram, ele começou a me tratar como qualquer um, só que ainda queria que eu prestasse serviços para ele, né? Porque eu fiz toda a assessoria de marketing para o doutor Adriano, para quem não sabe. Eu peguei o Instagram dele, ele tinha 112, 114 seguidores. Eu fiz tudo desde o início, não tinha cliente, não tinha nada. Então eu vou mostrar aqui alguns áudios, algumas coisas para provar para vocês, tá? Que eu tô com ele desde o início. E vamos lá, tá? Primeira coisa que eu vou mostrar aqui é ele que me procurou da última vez, tá? Para dizer que estava com sangue no olho, que estava acontecendo muitos abusos e que ele queria expor o que estava acontecendo, queria justiça, né? Só que eu já tinha percebido uma crescente no que estava acontecendo, que era o seguinte: o doutor Adriano ele só me procurava quando ele estava sem cliente, quando ele estava apertado. E era uma coisa que eu não falava, mas que eu prestava atenção, tá? E ele me mandou esse áudio aqui, ó. Isso em agosto, dia 19 de agosto. Ele estava com 1.075 seguidores nessa época. Então, vou precisar, cara. Vou precisar de você sim. Vou precisar de você e de todo mundo que foi castrado e que quiser ajudar, entendeu? Eu estou recebendo informações aqui. Quando a gente for para a internet, as informações vão brotar e eu vou ventilando. A vida inteira. Bufo, bufo, bufo. Pô, vê se tu faz um Instagram profissional aí para mim, cara, de advogado, pô. Me ajuda nessa missão aí. Porque o meu Instagram é todo misturado, eu não tenho. Meu Instagram eu nem sei usar direito, entendeu? Faz um aí e você manobra ele, entendeu? E bota as paradas que você quiser botar. Então, resumindo, vocês estão vendo que ele está me procurando de novo para poder gerenciar de novo o Instagram dele, que é algo que eu já fazia. Só que ele tinha sumido, desaparecido. Por quê? Porque ele estava com cliente. E quando ele ficou sem clientes, ele veio me procurar, tá? Aí eu, com toda a boa vontade, porque
Gosto dele, independente do que tenha acontecido, né? E porque acredito que a Marinha realmente precisa de uma reforma, né? A Marinha não precisa de uma revolução, que é a visão que ele está passando no Instagram. A Marinha precisa atualizar os regulamentos. A Marinha precisa fazer um pente fino no oficialato, né? Melhorar o curso de formação. Os oficiais são mimados, essa é a realidade da força. Isso aí todo praça está careca de saber. Mas não uma revolução dentro da força, mas atualizar o RDM, inclusive o Código Penal Militar tem que ser revisado. Aí minha resposta para ele foi essa daqui, ó. Tem que ser naquele mesmo perfil, cara, não precisa criar outro. Eu vou te dar um bisu, já sei o que a gente vai fazer. Você vai começar a gravar umas histórias de vez em quando, só o que você vai fazer. Para você ver, ó. Nas pequenas decisões que o Adriano tomava, ele sempre me perguntava, e eu sempre falava para ele o que ele tinha que fazer. Literalmente, gente, todos os stories, respostas que ele dava, o que ele comentava, a forma com que ele gravava, tudo isso foi passado por mim. Tudo isso eu explicava para ele. Adriano não sabia gravar a cara dele nos stories, ele não sabia abrir a câmera dentro do Instagram, entendeu? Tudo foi eu, desde o início, que ensinei para o doutor Adriano Rocha. Você vai abrir caixa de pergunta. Faça-me uma pergunta. Me pergunte sobre a Marinha, tá ligado? E eu vou fazer várias perguntas. E a rapaziada que segue também vai fazer. Você vai responder essas perguntas em vídeo. E eu vou pegar esses vídeos e a gente vai fazer reels. Beleza? Eu vou te explicar direitinho depois, porque agora eu tô na academia. Mas acho que deu pra você entender. Então, essa era a estratégia do Stories. Ele queria voltar a postar conteúdo, porque ele estava muito pegado na visibilidade, entendeu? E de início eu estava empolgado, que ele queria reagir, queria fazer alguma coisa, e nem estava maldando tanto. Falei, não, pá, vamos fazer isso e tal. Eu montei toda uma estratégia para o doutor Adriano Rocha, para que ele começasse a ganhar muito seguidor. E foi exatamente o que aconteceu. Os primeiros vídeos que ele postou nos quartéis, eu que editei os 3, 4 primeiros vídeos. Até que teve um vídeo em que ele foi querer falar um negócio de racismo, que eu discordei. E eu falei para ele, olha, não vou fazer esse vídeo. E no dia seguinte eu fui entrar no Instagram dele e eu vi que ele estava conversando com outro cara que edita vídeo e que grava com um videomaker. Eu fui questionar ele, eu falei, pô, você está conversando com outro videomaker? Pensei que a gente estava junto, você não confia em mim não? E ele, não, por que isso, por que aquilo, por que não, eu confio em você e tal. Eu estava com ele desde o início. Mas ele já estava me apoiando pelas costas, ele já queria me dar um pé na bunda. Entendeu? E agora eu vou mostrar para vocês outros áudios. Agora. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Eu estou mostrando esses áudios para provar para vocês que eu estou na história desde o início. Desde o início. Adriano não era ninguém. E esse foi um dos motivos de eu comecei a ficar meio arisco com ele. Porque teve um dia que ele falou pra mim assim, a gente estava conversando sobre essa questão de visibilidade, cliente e tal, ele falou assim, era sobre opinião, ele tinha uma opinião e eu tinha outra. Ele falou assim, cara, mas tranquilo você não entender agora, mas quando você crescer, quando você for alguém, você vai entender o que eu estou falando. E eu perguntei para ele, como assim você crescer? Como assim? Ele falou assim, quando você ficar grandão, quando você ficar grande. E eu perguntei para ele, mas como assim? E eu perguntei para ele para ver se ele se ligava, porque na verdade quem fez ele crescer foi o meu perfil. E ele fez isso estrategicamente. Ele se ofereceu para ser meu advogado estrategicamente, porque meus stories estavam batendo 12, 13 mil visualizações. Minha caixa de mensagem tinha mais de 1000 conversas que eu tinha que ler, de pessoas, mais de 1000 mensagens, gente. Vocês têm noção do que é isso? Então ele fez isso estrategicamente. Vamos lá. Daqui a pouco eu te explico melhor. Mas não tem mistério, você vai entrar nos stories do seu Instagram. Nos stories normais. Estou ensinando ele a mexer nos stories. Quando você grava ou tira uma foto, quando você termina, antes de você postar, em cima tem umas opções, entendeu? Aí vai aparecer isso. Ele não sabe Adriano, diminui um pouco, cara, aqueles posts lá que você compartilha nos stories, pô. Aquilo dali acaba com o teu engajamento, com o teu alcance, pô. Ele estava fazendo besteira, eu estava trabalhando para ele, ajudando ele a ganhar engajamento, e ele estava fazendo besteira, estragando o engajamento do perfil. E eu fui dar uma chamada nele. Pô, cara, exclui isso, para de ficar postando um monte de coisa aleatória, de animal, de... Pô. E esse lance aí de quando eu crescer, você tá falando de quê? Esse é o áudio que eu falei para vocês, ó.
que eu mandei para ele, esse lance aí de quando eu crescer, eu perguntei para ele assim, para ver se ele se ligava. Aí ele falou, não, esquece, deixa pra lá. Adriano, não sei se você conversou com o pessoal primeiro, mas, cara, não sai colocando eles no grupo não, entendeu? Tem que ver se eles querem, pergunta primeiro, fala que a gente tá com o grupo, entendeu? Até porque o grupo a gente vai tratar mais da parte administrativa da associação, aquele grupo ali, entendeu? O que aconteceu? Ele criou um grupo, esse grupo era eu, ele mais um amigo, né? Que eu não posso citar o nome porque ele ainda está nativo. E a ideia era a gente se organizar administrativamente para criar a associação. Só que no fundo quem estava fazendo tudo era praticamente só eu e o meu outro amigo. Eu comprei o domínio do site, inclusive, né? Que é adedime.com.br, Associação de Direitos Militares. Tá? Essa era a ideia, da gente prestar um serviço para o pessoal. E o que acontece? O Adriano conseguiu os clientes, né? Por minha causa e por causa desse outro amigo que também estava ajudando. Só que ele falava pra gente que não estava conseguindo nada, que não entrava dinheiro nenhum, né? Eu ia deixar para falar depois, mas já estou aqui no meio do caminho explicando o que estava acontecendo. E falava pra gente que não tinha dinheiro, nunca tinha dinheiro e não estava ajudando financeiramente em nada. Eu tinha acabado de sair do meu trabalho, tinha voltado a empreender e estava tendo que arcar com as despesas da parada sozinho. E toda vez que eu ia falar com ele, ele não tinha dinheiro para pagar R$50 no domínio. Entendeu? Só que a galera de Marinha é meu campanha, eu sou conhecido da Marinha toda até hoje. Então a rapaziada me avisava quando fechava com ele. Pô, às vezes até reclamava, pô, teu campanha lá me cobrou 7 mil, teu campanha me cobrou 5 mil, teu campanha me cobrou 9 mil. E ele falava pra mim que não cobrou nada, que fez de graça, que estava fazendo de favor. Só que eu já sabia que ele estava recebendo dinheiro e ele mentindo pra mim. Então eu já estava no meu ponto já para estourar, porque eu já estava sabendo que ele estava sendo safado comigo. E eu estava sendo amigo dele o tempo todo. Entendeu? Independente disso tudo, o Adriano, ele não é uma pessoa ruim, ele realmente acredita que pode mudar a Marinha, só que ele, o cara que estava caminhando com ele desde o início, ele estava mentindo pro cara, entendeu? Eu estava dedicando o meu dia inteiro, eu ficava o dia inteiro fazendo as coisas para ele, editando vídeo, vendo rede social. Eu sou um cara que leio o comentário quando eu faço assessoria de marketing para alguém. Eu leio o comentário, eu vou nas mensagens, vejo o que a galera tá mandando para ele, para ver se é crítica ou se é elogio, para me entender melhor o público. E eu tava me dedicando totalmente para ele, perdendo reunião com o cliente meu, né? Eu sou pai, sou casado e tenho uma filha. Ou seja, eu tava abrindo mão do meu ganha-pão para poder se dedicar a ele, e o cara tava mentindo para mim. E ele deveria estar chegando junto financeiramente, mas ele não estava fazendo isso. Ele estava mentindo para mim que não tinha dinheiro, sendo que estava recebendo 15 mil reais por mês, andando com carro zero alugado, da Localiza. E eu já sabia disso tudo. Mas eu ainda estava ali tentando fazer o meu papel, que é contribuir de alguma maneira para que a associação saia. Até que começou conversas do tipo que vocês vão vir aqui agora, aqui para frente. Velho, eu não tenho muita, como é que se fala? Eu não tenho muita habilidade nisso aí não. Eu criei esse grupo aí para comunicar com a galera, né? Só coisa elementar. A gente pode fazer até um grupo aí de diretoria e botar só a galera da diretoria. Esses caras aí, cara, eu só tô botando nego que tá com sangue nos olhos, não tô botando nego de agarra não, entendeu? Só quem tá com sangue nos olhos. É nego que é meu cliente que tá com sangue nos olhos. Não tem por que o cara não querer. Se o cara também não quiser ficar, ele sai, pô. Adriano, você colocou a pergunta muito grande, cara. Tá tampando sua cara, pô. Só que eu de novo dando esporro nele que ele tava fazendo errado. Se você tiver uma camisa preta normal também. Até a roupa que ele usava, era eu que escolhia. Até a roupa que o cara usava era eu que escolhia. Pô, esses seus amigos de Marinha, então, são os analfabetos funcional, então, cara. Esse daqui foi bom. Direito militar já é um tema, pô. Nós temos um tema, direito militar. Eu falei com os campanhas dele que é advogado e tal, que é coisa de Marinha, para eles poderem chamar para fazer live. Eu montei toda uma estratégia, até o fato dele ser preso já era planejado, eu montei toda a estratégia. Por quê? Qual era o propósito? Já vou falar que o propósito é Adriano ser eleito deputado federal para poder conseguir ter força para brigar pelos praças da Marinha. Eu montei toda essa estratégia desde o início, inclusive ser preso fazia parte desse plano. E que está dando certo, né? E esse vídeo aqui é para expor toda essa verdade, porque eu quero mostrar para você exatamente o que aconteceu, para você decidir, sem ser enganado, se você quer ele lá ou não. Beleza? Mas vamos lá. Entendeu? Tem, na verdade, o tempo.
Aí o que acontece aqui? Os caras iam fazer live com a Adriano e perguntavam, mas qual é o tema? Aí eu falei pra ele, pô, tá de sacanagem, esses caras são idiota, pô. O tema é direito militar, pô. Direito militar é um tema. Tipo, tá entendendo? Uma advocacia Tá, mas vamos lá. e relaxa, cara. Adriano, esquece quem vai ver, quantas pessoas vão ver. Ele ficava o tempo todo preocupado com quantas visualizações ia dar, com o alcance que ia ter, pedindo pra mim divulgar. Esse áudio aqui, eu mandei pra ele porque ele tava pedindo toda hora pra me postar no meu Instagram, tá? Tanto é que as lives eram feitas no meu Instagram, não era no dele, depois que ele começou a fazer o dele. Ou seja, ele me usou porque ele quis, ele acha que ele me usou. Porque na verdade eu já sabia da intenção dele. Só que eu queria que a galera tivesse uma ajuda, uma instrução, entendeu? E isso funcionou, a galera me agradece até hoje, me manda mensagem, me conta, poxa, venci, poxa, saí da marinha, tô bem, poxa, parei de tomar o meu remédio tarja preta. Então eu queria ajudar, só que eu sabia que ele tinha intenções por trás, beleza? E aqui ele tava pedindo pra mim divulgar toda hora, eu tava ficando irritado, cara. Eu falei, cara, relaxa, live é algo normal, todo mundo faz live, você não precisa, toda live que for fazer, tocar lá, de rodar anúncio, você não precisa de nada disso não. Só divulga, quem chegar na live chegou, entendeu? Uma live, Tranquilo. pra gente, tá sendo um evento, porque a gente quase não faz. Cara, mas uma live na internet é algo... Aí o que aconteceu? Eu comecei, eu já tava pra estourar, porque eu já se liguei que eu já sabia que ele tava mentindo pra mim, um monte de coisa. O que aconteceu? A gente fez uma live no meu perfil, a última que a gente fez, que chegou a bater 40 e poucas visualizações, beleza? Simultâneas. No total foram mais de 1000. Tá? 800 e pouca mil. Aí a segunda ele já quis fazer no perfil dele. Aí eu, pô, ele nunca pediu isso. Porque ele fazia live comigo, ganhava 15, 20 seguidores toda vez que ele fazia live comigo. Eu falei, pô, Falei, ué, Adriano, mas por quê? Como assim? Fazer live no teu perfil não vai adiantar, cara. Você ainda não tem tanto público, cara. Não tá crescendo ainda. Você precisa pegar mais engajamento. Ele, não, cara, porque é melhor fazer no meu, porque se a galera procurar, já me procura porque eu sou advogado, beleza, papapá. Nós fizemos a live no perfil do Adriano, não deu ninguém na live. E eu falei pra ele, eu falei, Adriano, não vai dar ninguém na live, cara. A galera do meu perfil não vai ser notificada. Tá entendendo? Aí ele, não, papapá. Falei, Adriano, beleza então. Ele, compartilha nos stories. Eu falei assim, não, já postei. Mas a galera não vai ver, porque o meu perfil também tava ficando flopado direto, porque eu tava falando muita coisa polêmica, tá ligado? Mas ele insistiu, a live não deu ninguém. No meu perfil dava 30, no dele não dava ninguém. Ninguém, não deu. Teve, acho que ficou com 2 pessoas só, e depois ficou só com uma, que foi o outro campanha, que tá junto com a gente, estava junto com a gente, fazendo o trabalho, ajudando a gente a montar a estrutura para ajudar os praças, correto? E ele queria que eu divulgasse o tempo todo, né? Na associação a gente tem... Olha só isso daqui, ó. Aí aqui foi quando, tipo assim, eu falei, agora eu vou começar a agir. Eu tenho que começar a falar com ele que não é assim que as coisas funcionam. Tô falando da associação. A associação a gente tem que criar, e tem que ter um site, entendeu? E nesse site da associação a gente... O site que eu iria criar sozinho, sem receber nada. E o cara tava ganhando 15, 20 mil por mês e falava pra mim que não tava ganhando nada. A gente pode jogar o que quiser, parceiro. E a associação vai ter uma taxinha, entendeu? E nesse site da associação a gente pode jogar o que quiser, parceiro. E a associação vai ter uma taxinha pra nego pagar aí, pra gente se bancar, entendeu? Pra bancar aí os trabalhos e prestar uma assistência jurídica, entendeu? Falo com outro advogado parceiro meu aqui, né? Cobra aí, sei lá, uns 30, 50 reais pra se inscrever. Ou seja, eu tinha ideia de fazer o site, eu e outro amigo meu, para colocar notícia, a galera vai ter como criar conta, mandar e-mail, iria ter uma assessoria jurídica voluntária. Só que o Adriano começou com a ideia de a gente cobrar por assinatura. Ou seja, além de eu saber que ele estava mentindo para mim, aqui eu já vi que na verdade ele queria mesmo era ganhar dinheiro. Eu vi que o foco principal era ganhar dinheiro. Ele acredita que pode fazer alguma coisa e tal, beleza, ele realmente ajuda, entre aspas, os militares, beleza. Só que o objetivo principal do Adriano é ganhar dinheiro. Eu identifiquei isso e rapei fora. Porque esse não é o meu principal objetivo no meu Instagram. Esse não era o meu principal objetivo quando eu viralizei, quando eu contei praticamente a minha vida toda, quando eu expus os casos
os crimes que aconteciam dentro da força. Esse não era o meu objetivo, tá ligado? Só que aí o que eu comecei a fazer? Eu percebendo isso tudo, eu falei, cara, vou sair fora dessa parada e vou começar a agir como profissional. A partir de agora eu sou uma agência para ele. Porque ele tá mentindo para mim, tá me usando para criar site, para ele ganhar dinheiro. Porque se vocês assinassem, vamos supor, 1.000 pessoas assinando, pagando R$20 por mês, gente, dá R$20 mil para uma assinatura de um site, sem estrutura nenhuma. Eu ia ser a estrutura toda e não ganhava um único centavo por isso. Aí eu falei pra ele, olha só, nós vamos fazer o seguinte, cara, não tem como continuar do jeito que tá. Eu tenho uma filha, tô perdendo cliente, porque não tô conseguindo dar conta, porque fico o tempo inteiro fazendo as coisas pra você. E nós vamos fechar um contrato. Ele não gostou. Começou a ficar 3, 4 dias sem me responder e encontrou outra pessoa para editar vídeo e fazer os posts para ele. É exatamente isso que aconteceu. E por que eu tô falando isso pra você? Esse cara aqui, que tá gravando o vídeo pra você, Ivaldo Azevedo, foi o cara responsável por tornar Adriano a pessoa que ele é hoje, fazer ele chegar onde ele chegou. Porque se Adriano tem 8.000 seguidores hoje, você está olhando para o responsável por isso, tá? Ah, mas porque... Não, mas ele é um advogado e tal, beleza. Adriano é um advogado, beleza, e tal, tem carteirinha de jornalista, beleza. Isso são diplomas. Quem montou a estratégia toda fui eu. A roupa que ele usava, a forma que ele falava, os vídeos que ele gravava, tudo foi literalmente todo o planejamento. Inclusive ser preso fazia parte do planejamento. Porque eu falei pra ele assim, ó, você sabe que você vai ser preso, né? Aí ele, tá maluco, Azevedo, que isso? E, pô, tá doido? Eu falei assim, Adriano, você vai ser preso. Mas, cara, fica tranquilo, porque eu só não mostro esse áudio aqui pra vocês, porque esse negócio da prisão, eu falei com ele no telefone, que a gente conversava muito por chamada de vídeo, muito. Eu falei, você vai ser preso, mas fica tranquilo. Que isso vai te dar mais visibilidade, cara. Isso é assim em qualquer lugar. Deu até o exemplo de Jesus. Jesus foi crucificado, foi depois da morte dele, filho, que o cristianismo ficou implacável, não tinha mais como parar. Então, você vai ser preso, vai ganhar visibilidade, vai sair na mídia e você vai ser eleito deputado federal. E a gente conseguiu chegar onde a gente chegou. Só que o que aconteceu? Eu consegui identificar que mais importante do que resolver o problema das Forças Armadas era o dinheiro. Adriano já tinha se corrompido antes de chegar lá. Eu vi que Adriano se corrompeu antes de chegar lá. Então eu falei, cara, eu não vou participar disso. Eu não vou colocar um cara como deputado federal, o que provavelmente vai acontecer, porque hoje, se ele se candidatar na próxima eleição, ele é eleito. Tenho certeza disso. E a ideia desde o início, na verdade, era eu me candidatar como deputado. Inclusive, teve pessoas que participam de partidos grandes que vieram me procurar para me candidatar na época, para me preparar para as próximas eleições. E eu neguei, eu tinha minha filha recém-nascida e eu não quis. E eu falei, Adriano, vamos fazer o seguinte, vou colocar todas as minhas fichas em você, a gente vai trabalhar e vamos fazer você ganhar visibilidade para você se candidatar. Só que o Adriano se perdeu, essa é a minha concepção. Só que ele não enxerga isso, tá? Ele acha que ele está na total razão, que tudo que ele está fazendo é certo, né? Na cabeça dele. Os fins justificam os meios. Não, aqui não importa o que eu esteja fazendo, né? Se eu chegar lá e conseguir cumprir a missão que eu estou cumprindo, eu vou ser justificado pelos erros que eu estou cometendo no caminho. Meio que é dessa forma que ele pensa. E eu estou expondo isso para você, para quando você for votar na urna na próxima eleição, porque provavelmente ele vai se candidatar, você vai votar consciente do que está acontecendo. Tá bom? Acho que eu tenho mais alguns áudios aqui. Eu botei o tema um pouco mais tranquilo, porque na live a gente vai discorrendo o assunto. Eu escolhi o tema. Fala aí, meu irmão. Posso te ligar? Isso aqui é ele me procurando pra me ligar, querendo falar comigo. Então, esse aí é do cara de Volta Redonda, entendeu? Eduardo. Ó, Então, esse segundo cara aí, cara, isso aqui é de um é o nome podcast. dele. Ele é o dono do estúdio. Ó. Então, esse aí é do cara de Volta Redonda. Ele queria alugar um estúdio. Ele queria alugar um estúdio pra gente fazer um podcast. E de início eu até pensei, pô, até seria interessante. Só que depois eu falei pra ele, Adriano, não precisa. Falei, cara, a gente fazendo esse negócio dos cortes dos stories, que foi os áudios que eu mostrei pra vocês também, você vai ganhar visibilidade e, cara, daqui a 1 mês, 2 meses, no máximo 3 meses, você vai ser convidado para um podcast. Nesse podcast vai fazer vários cortes e você vai viralizar, acabou. Gente, foi exatamente o que aconteceu. Tudo que eu falei, tintim por tintim, aconteceu. E esse era o plano, e o plano iria dar certo. Porém, se o Adriano não tivesse perdido. Hoje,
se o Adriano tivesse uma eleição agora, ele se candidatasse, eu não votaria no Adriano. Tá? Só que ele está na cadeia, ele está preso. Né? Vai para a audiência de custódia, deve estar acontecendo agora a audiência de custódia. A sua moto aí. Dependendo de como ele sair de lá, eu acredito que ele possa ter mudado. E eu conheço ele a fundo, independente desses erros que ele cometeu, ele não é um homem ruim, não é. Ele dormiu na minha casa, pô. A gente foi íntimo mesmo, entendeu? E quando eu estourei com ele, eu falei muita merda. Porque ele vacilou muito. Eu lembro que eu fiquei 1 ano passando necessidade, sendo ajudado pela minha família, e eu não fazia mais nada na minha vida, só ajudar ele. Ele me mandou 2 pix de R$150 e tacava na minha cara. E eu não tinha fralda dentro de casa, era minha irmã que me dava. Tá entendendo? E então assim, eu me dediquei muito para um cara, né? Aqui, presta atenção no que eu tô falando. Não é um cara querendo se vingar de alguém, não. Eu não tenho vingança nenhuma com ele, nem tenho nada contra ele. Inclusive, eu tô ajudando ele para tirar ele agora de lá. Mas eu tô tentando mostrar para vocês que ele não conseguiu ser fiel a uma pessoa que está caminhando com ele desde... Eu vou repetir, eu fui o primeiro cliente militar do Adriano, da Marinha. O primeiro. Adriano tinha 115, 114 seguidores no Instagram. Eu fiz tudo para ele desde o início. E ele traiu esse cara. Ele não foi fiel a esse cara. Ele não conseguiu nem monetariamente ajudar esse cara, sabendo que ele estava passando necessidade, mas tirou proveito disso. Tá entendendo? E quando eu fui querer agir como um profissional, ia continuar prestando serviço para ele, mas como profissional, ele foi e procurou outro, não quis nem continuar comigo. E olha que eu cobri um valor muito barato para ele. Tá entendendo? Então, se ele fez isso com o cara que está com ele desde o início, quando ele não era ninguém, nada, Adriano não era nada nem ninguém, imagina o que ele não vai fazer quando ele estiver lá dentro. Essa é a minha reflexão. E porque independente de eu ainda ter ele como amigo e querer o bem dele e da família dele, eu tenho compromisso com a nação brasileira desde o início, desde o meu primeiro stories, expondo o que estava acontecendo, de quando eu viralizei, eu assumi um compromisso de falar a verdade para vocês. Então eu estou trazendo aqui para vocês exatamente o que está acontecendo. Tudo isso, inclusive a prisão dele, tudo isso é planejado. Ele já sabia disso tudo. Tá entendendo? Porque nós já tínhamos arquitetado esse plano tudo. Tá entendendo? Então, eu estou aqui contando isso tudo, expondo para vocês o que aconteceu, tá? Para que você fique consciente, tá bom? E hoje eu não caminho com o Adriano, não concordo com as coisas que ele fala no Instagram. Ficar fazendo vídeo para os militares do quartel, ficar gravando, né? E expondo e mandando os podres para ele. Eu não acho isso certo, porque você está expondo o militar. Um pai de família, às vezes, que tem 2, 3 filhos, tá entendendo? Que tem um pai e uma mãe doente em casa, que pode perder a carreira, como aconteceu com o Sargento Xavier, que tem um filho autista, foi mandado embora. O Sargento Xavier provavelmente vai ver esse vídeo. Eu avisei o Adriano, falei, Adriano, para de expor o Sargento Xavier, para de ficar pedindo para ele gravar vídeo, fazendo live com ele, postando vídeo dele no seu Instagram. Ele vai ser mandado embora da Marinha, eu tô te avisando. Gente, é muito difícil errar essas coisas. As minhas análises são muito difíceis, eu acerto praticamente todas. E eu não falo isso feliz, eu falo isso com o coração triste, porque eu não queria que essas coisas estivessem acontecendo. E foi o que aconteceu, o Sargento Xavier foi mandado embora bem da disciplina. Tá entendendo? E o Adriano, na verdade, ele está fazendo isso, o objetivo principal é só ganhar visibilidade. Porque eu já falei para ele isso. O problema principal não é a Marinha. O problema principal é a insegurança jurídica no Brasil. Se o nosso país tivesse segurança jurídica, se o nosso judiciário fosse fiel mesmo à Constituição e fazer isso que é para fazer, você acha que a Marinha ia estar cuspindo na cara de advogado? Claro que não, porque eles sabiam que eles iam estar correndo perigo. Mas a Marinha cospe na cara praticamente dos advogados, zomba dos advogados, pô. Da OAB, os advogados do Brasil. Por quê? Porque o nosso judiciário é uma bagunça. O problema não é a Marinha, o problema é o judiciário, cara. Entendeu? Ele está tentando resolver o problema tratando do efeito do problema e não da causa do problema. A causa é o judiciário. A Marinha é só um efeito, como diversas outras merdas que acontecem no Brasil. Tá entendendo? E ele continua fazendo porque ele quer ganhar visibilidade para ser eleito. Tá entendendo? Agora, o que ele vai fazer depois de ser eleito, meu amigo, eu já não sei. Ele ainda não me passa confiança. Talvez depois que ele sair, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu cumpri a minha missão aqui. Se você gostou desse vídeo,
curte, se inscreve no canal e comenta aqui a sua opinião. Beleza? Valeu!